Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a do superintendente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, Wagner Correia, com quem nós passamos a falar agora. Wagner Júnior Correia, com quem nós passamos a falar agora. Wagner, o ressalvo do Júnior é importante, porque afinal de contas tem que expressar um tributo a quem começa a história nossa, né? Normalmente os pais. É verdade, né? É verdade. Wagner, a gente está assistindo um choque de gestão na FEComércio. É indiscutível isso, e por mais que as coisas operem intramuros, as coisas transparecem porque começa a haver um reposicionamento da imagem da entidade perante a sociedade como um todo, principalmente o universo econômico do Espírito Santo. Como é que você define esse novo posicionamento da representação do Sistema Comércio? Bom, Stal, primeiro é um grande prazer estar podendo falar com você aqui, especialmente desse tema. Um tema que muito nos agrada e a gente faz parte desse momento, está fazendo parte especialmente desse recorte, dessa nova gestão. E sim, de fato, é o nosso desafio, o nosso objetivo, e é o que a gente vem entregando, não de maneira longa, mas dia a dia, todo momento é o que nós buscamos trazer uma gestão eficiente, transparente, moderna e muito arrojada. Não nos interessa, nesse primeiro momento, um posicionamento que seja descolado desses princípios. Então, nós estamos vivendo, sim, uma nova gestão e que trabalha e foca, respeitando toda a história, mas, sobretudo, trazendo e construindo pontos de uma transformação que a gente tem chamado de digital, uma transformação pautada com muito choque de gestão, com muitas entregas e especialmente com muita inovação. Wagner, há uma percepção de que o grande público de todo o sistema é um pequeno empresário, que ele é a categoria do pequeno empresário, do pequeno empreendedor ou do pequeno comerciante, ela deve ser predominante na razão de 80% do universo de comércio capixaba? Sim, sem sombra de dúvida. Essa é uma característica, né? A característica é que, de fato, você tem aí uma quantidade de representados, quando a gente faz essa menção e esse apontamento de representados, de representados pelas aquelas categorias que a Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo atua na esfera de até mais de 80% que estão enquadrados ali, ou considerados pequenas empresas, né? O que não significa que são menos importantes, né? São esse todo, e é uma quantidade muito significativa e grande, é muito importante, faz uma entrega muito relevante e ajuda, sem sombra de dúvida, com muita força, talvez com um grau de importância muito elevado, a construção dessa economia do Estado, que diga-se de passagem, é um exemplo para o Brasil. A estrutura do Sistema S no Brasil, do sistema da representação, dessa representação, ela é interessante porque normalmente as entidades subalternas, como SESC, SENAC, eles são, digamos assim, as entidades ricas do sistema. A federação, a entidade máter, normalmente ela é uma holding, né? Ela é uma holding que administra as outras entidades, mas ela em si é modesta, né? Como é que é essa concepção no modelo de vocês lá? Bom, quando a gente fala de um modelo de gestão integrada, sobretudo, a gente trabalha muito com um sistema que tem as suas autonomias, mas todas no mesmo patamar. Quando se entrega as prioridades e converge as necessidades, é muito natural que, ainda que uma entidade tenha menos poder de recurso do que a outra, os objetivos se encontram através de parceria. Sozinho, e até mesmo isolado dentro de um próprio sistema, de maneira sou esse sistema e não converso com outros stakeholders, a entrega ela é mais lenta e tende-se a ser menor. Então, começando fazendo o dever de casa interno,
a FEComércio, SESC e SENAC, é um sistema chamado Sistema FEComércio, que se fala com prioridades, entendendo o planejamento, tratando um plano de ação e, sobretudo, fazendo as entregas do qual são obrigadas e necessárias a realizar. Então, eu diria que é um desafio, mas é um desafio superável na medida que as entidades se conversam e criam as prioridades convergentes para os seus objetivos. Há um alinhamento. Há um alinhamento. Há um alinhamento. Wagner, outra coisa diz respeito à concepção desse sistema. Esse sistema em termos nacional, porque para se constituir uma federação, me parece que você precisa no mínimo de 5 sindicatos. As pedras fundamentais do sistema são os sindicatos, né? A célula máter do sistema de representação federativo é o sindicato. E no caso de vocês até então, vocês sempre tiveram um quadro de sindicatos afiliados muito reduzido, contrastando muito com o poder e o peso que o comércio, o setor terciário, tem já historicamente na economia capixaba. Como é que você vê isso? Bom, primeiro que isso chegou com essa gestão se encarando de uma maneira muito, muito franca, entendendo as necessidades e propondo ações. Isso acaba ficando até no aspecto lúdico, quando a gente apenas debate, mas apenas em 1 ano e meio já foi possível fazer a fundação do Sindicato dos Lojistas da Serra, dos Varejistas da Serra, que são mais 2 novos sindicatos, e esse ano nós já iniciamos uma conversa com as lideranças locais de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, que são as 3 santas. Provavelmente ali também será fundado mais sindicatos, e mais do que isso, conversando com aqueles sindicatos já existentes, ainda que não debaixo da representação do guarda-chuva, mas trazendo para debater a economia como um todo e convergindo objetivos. Há exemplo, por exemplo, do Sindbares, que tem uma federação, um caminho próprio, mas nós estamos muito próximos. Sindhotéis, e aí a gente vai poder avançar, que nós estamos conversando muito francamente e que acreditamos que mais 7 novos sindicatos vão chegar aí na nossa base. A ideia é que nós aceleremos muito todo esse fortalecimento sindical e, mais do que isso, essas representações setoriais de pessoas que são verdadeiras autoridades, lideranças daquele segmento, porque é só assim que nós vamos conseguir fazer uma discussão franca, forte e com entregas muito expressivas. Quer dizer, nesse caso aí a perspectiva e o potencial de crescimento é enorme, né? Enorme. Não há limites para o crescimento desde que esteja atrelados e convergentes ao objetivo comum. O que nós vemos trabalhando muito, especialmente no aspecto da governança, é que desejos ou objetivos pessoais ou objetivos únicos ou apenas setoriais não prevalecerão frente aos coletivos. Entendi. Vocês estão adotando muito enfaticamente o princípio de ESG. Você acha que vocês conseguem transbordar essa cultura que já está sendo assimilada internamente na nova federação para os sindicatos, de maneira que eles consigam entender que cabe a eles também o trabalho de desenvolver, incrementar, induzir a cultura do associativismo junto ao empresariado? Definitivamente isso é uma prioridade zero. Nós viemos trabalhando dia a dia, junto com os sindicatos, conseguimos, em pouco tempo, já estruturar o que nós estamos chamando de um hub sindical, que é um apoio e um fortalecimento que anda lado a lado com o sindicato, não apenas para cuidar de questões burocráticas ou administrativas ou até mesmo jurídicas. Isso também faz parte do escopo. Mas mais do que isso, ajudar a transbordar uma cultura que vem com uma transformação digital, que vem com gestão, que vem com senso de comunidade e com, sobretudo, que vem com o resgate daquilo que é o existir do sindicato, que é o associativismo, que é o coletivo, ser coletivo e trazer demandas para que em coletivo possa ser resolvido junto, lado a lado, não uma relação
de cima para baixo, mas lado a lado, ombro a ombro com a federação, sindicatos representados e, por que não dizer, sociedade, funcionários dos seus representados, Estado, todos os entes. A ideia é que a gente consiga contribuir e transformar de fato e de uma maneira muito, muito palpável vidas com posicionamentos e entregas através dos nossos objetivos, resgatando quais são os nossos objetivos sociais. Quando todos sabem responder isso de maneira franca, verdadeira e o porquê que existe, as coisas ficam mais fáceis de se transbordar, desde um colaborador que ocupe um posto mais modesto até ao alto escalão, a diretoria e que seja. Então, assim, nós estamos falando de cultura, que transborda e que precisa de ser levada para uma sociedade com um entendimento muito claro. E interessante que, claro, a cultura tem que ser assimilada por todos, né? Por todos, do mais modesto servidor até o CEO, né? De maneira que esse alinhamento é fundamental para transmitir proposta. Agora, vocês têm uma ação de espectro também muito específica no que diz respeito ao que contemplam, no sentido de contemplar os colaboradores das empresas e contemplar os empreendedores, né? Sem sombra de dúvida, isso também muito... acaba sendo também uma prioridade em ondas que nós estamos falando, né? Temos bastante coisas a fazer, entendemos o grau de responsabilidade e temos feito isso com prioridade em ondas. Quando eu digo prioridade em ondas, para não tentar se atropelar nas suas próprias prioridades. Também acaba sendo um bom indicador de gestão, mas sem sombra de dúvida também sim, considerando esses dois eixos, para nós é muito importante a gente estar fazendo essas entregas. A Federação do Comércio certamente estará se integrando também ao Fórum das Entidades, que é já um fórum digamos assim, supra-entidade, onde todas as entidades convergem para o consenso que não interessa só o setor do comércio, indústria, agricultura, vocês também estão integrados lá. Sem sombra de dúvida, todo ambiente de diálogo que é possível nós opinarmos ou contribuirmos para um fortalecimento, especialmente do solo capixaba, nós estamos. Inclusive a nível nacional. Então, nosso diálogo, inclusive, ultrapassa apenas aquela nossa obrigação legal de existir. Nós estamos conversando com entidades organizadas como o CDL, nós estamos conversando com outras federações, nós estamos conversando com organizações setoriais menores, como associações comerciais, enfim, tudo aquilo que for um debate que converja com esses objetivos e que nós possamos contribuir, nós estamos, desde o grau mais elevado até as organizações de menor expressão pelo seu tamanho, que nós entendemos como muito importante e como uma boa entrega para a sociedade também. Hoje, a presença do superintendente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, Wagner Correia. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença do superintendente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, o executivo Wagner Correia. Wagner, eu falei comércio, bens, serviço e turismo. A FEComércio, nessa gestão, ela parece que se dispôs a resgatar uma promessa crônica do Espírito Santo, que é o turismo. Todo mundo é unânime, não há uma voz discordante que o turismo é uma alternativa econômica maravilhosa, viável, pelo que representa de perspectiva de alternativa de economia limpa, indústria sem chaminé, essas coisas todas, mas nunca aconteceu. E vocês, nessa pegada atual, vocês, a primeira coisa, foram empoderar aquela Câmara Setorial de Turismo, estão desenvolvendo um trabalho, vocês estão com
Vocês estão bem ativos na agenda do turismo. Mais do que ativos, muito prioritária, é uma agenda prioritária também. Talvez uma das primeiras agendas, uma das primeiras entregas da atual gestão, momento inclusive que nem ainda estava, não tinha chegado ainda no movimento, mas já acompanhava tudo isso, foi uma das primeiras entregas, foi a reativação, com muita força, fechou o ano 2023 com bastantes entregas e já há grandes possibilidades de entrega já para 2024, inclusive conectando esse movimento da Câmara Setorial, que foi e é um grande movimento integrador, que já conversam e convergem com os setores, inclusive que não estão legalmente na base representada da FEComércio, mas que tem a ver... São protagonistas. São protagonistas e precisam de estar dialogando, conectada inclusive também com o nosso Connect, que é um grande projeto nosso de inovação, que é um observatório, e vem coisa boa por aí, inclusive pesquisa voltada para o setor do turismo, com exclusividade e com inovação. Não há informação, inclusive, do que a gente vai entregar para essa pesquisa, com esses dados, no Brasil. Então, assim, não é apenas integrar, dialogar, planejar, mas sobretudo, entregar para a sociedade de uma maneira consolidada. Então, assim, sim, o turismo está ativo mais do que nunca e projetos para alavancamento desse posicionamento não faltam. 2024, 2023 fechou muito bem, inclusive, com uma entrega de um estudo e um encomendamento de outro estudo, que é com relação à chegada dos cruzeiros no estado do Espírito Santo, né? Que não existe mais, os cruzeiros passam por nós aqui e não param no estado do Espírito Santo, então há uma predisposição do sistema em colaborar e muito para isso, entregando inclusive um estudo de batimetria com a possibilidade dos cruzeiros ancorarem aqui no nosso solo, próximo ali do Hotel Senac, ser recepcionados, enfim. Então todo esse debate não é apenas, digamos, de fala, tem bastante entrega e grandes expectativas. O avanço num projeto como esse e a materialização e a concretização disso, sem sombra de dúvida, coloca o Espírito Santo em uma nova página que vamos escrever juntos com a sociedade. O Wagner, você está falando isso agora, me ocorreu, rapaz. Você tem uma experiência de gestor extremamente bem sucedida no CDL de Vitória. Existe um desafio crônico em todas as cidades, principalmente cidades mais importantes, que é normalmente a degradação social que acomete o centro urbano. A dinâmica urbana leva as funções para outras áreas, né? Hoje, o centro administrativo virtual de Vitória hoje é na região hoje da Enseada do Suá, Praia do Suá, aquele lugar. Mas o centro histórico permanece exatamente pelo seu valor histórico e como tal cultural e turístico, né? Será que com você lá, você é um cara que é ligado exatamente, afetivamente àquela região, a perspectiva do centro histórico experimentar um tipo de contribuição para a sua não vou falar modernização, eu acho que o centro histórico não se moderniza, se aparelha e se adequa para a nova função econômica. Olha, o que se verifica hoje, que é uma predisposição, houve uma boa predisposição, inclusive, da movimentação do próprio governo estadual com relação de alguns entes, algumas ações pró-centro, e a gente verifica também uma boa, começando pelo poder público, né, a colocação para essa pergunta. Você vê também um poder público municipal com bastante vontade de predisposição para justamente colocar na página o centro que ele precisa estar, com reformas e entregas bem significativas de equipamentos ali que estavam efetivamente parados e inutilizados. É um grande desafio a questão do centro de todo o Brasil, acredito todo mundo. Mas nós aqui, não tenho dúvida que passa boa parte da solução para reposicionar o centro justamente o que a gente estava falando sobre o turismo. Nós temos equipamentos ali que são absolutamente estratégicos para comunicar com a sociedade, tanto aquela sociedade que tem um interesse no que já foi, e aquela também que está construindo o que vai ser. Olhar para o centro hoje, você verifica ali
equipamentos históricos, falando, mas já com um movimento de inovação muito pujante. O hub, por exemplo, o primeiro hub público do Estado do Espírito Santo está ali, recentemente inaugurado, conectado com startups vindo, um fundo soberano que tem disponível no Estado do Espírito Santo. Então nós estamos atentos, acompanhando muito de próximo, inclusive o projeto Connect, que a gente já fez menção, há uma etapa que trabalha com a parte de inovação e startup, que está muito ligada justamente nesse centro histórico, nessas soluções, nessas dores. Então, há um movimento e eu vejo que boa parte da solução do centro de Vitória passa, assim, para esse novo reposicionamento do turismo, mas, sobretudo, por também esse novo movimento que ganha muita força, muita pujança, que é o movimento de inovação, que é um movimento que o Estado do Espírito Santo vem se ganhando um protagonismo, inclusive nacional, e nós da FEComércio não estaremos lado a lado também com esse movimento. Estamos. E tanto é que o Connect é um exemplo e uma entrega real disso. Real. E há uma expectativa muito grande para que também o Connect entregue para o Estado do Espírito Santo como um todo, mas sobretudo colabore com esse movimento aí de reposicionamento, essa nova página que a gente entende que o centro merece e vai conseguir chegar. Uma azeitona nessa empada aí. A gente fica estudando a dinâmica urbana e você percebe o seguinte, os shoppings vieram com as novas catedrais do consumo e em algumas sociedades eles são mais que um centro de compras, né? Eles são centros de convivência, dada a condição de temperatura, de entretenimento, de lazer que oferece e as compras. Em outros locais da Europa principalmente é mais tradicional, ela mantém o comércio de rua tradicional. Mas o que a gente percebe é que com o advento do e-commerce e a digitalização é irreversível, né, Wagner? Você é um protagonista dessa nova era pela sua idade, a digitalização não tem mais volta. Então o que a gente percebe é o seguinte, que o e-commerce está aí. Hoje em dia, a vantagem comparativa de um negócio do e-commerce com a loja que tem que ter instalado, pagando funcionário, pagando instalações, pagando uma série de coisas, é briga de leão ferido contra coelho manco, entendeu? Então o que está acontecendo? Cada vez mais parece que a predisposição do varejo físico é de ser um showroom, onde a pessoa vai ver o produto que ela vai comprar pela internet. Nesse caso, será que ruas de pedestre não vitalizariam mais o varejo de rua? Bom, nós temos essa característica, por exemplo, lá em Búzios, né? Quando você vai em Búzios, você verifica que a famosa Rua das Pedras, ela conseguiu dar essa característica, inclusive à noite, enfim, mas muito atrelado, inclusive, com o turismo. Há uma característica própria lá. Eu acredito que também passa por esse caminho, mas especialmente com relação à própria digitalização, à internet, ao e-commerce, que, de fato, é um grande desafio para as lojas físicas, mas a construção de experiências de consumo, experiências quase que exclusivas daquele momento, se verifica que para aquela jornada do cliente, para aquele momento ali, tem se tornado um diferencial. Afinal, pessoas gostam de pessoas. Afinal, pessoas gostam de experiências. E não que uma coisa exclua a outra, mas eu acho que nós estamos num momento e que vai vir naturalmente muitas transformações, mas é um momento de convivência com os dois ambientes. Quem conseguir atrelar esses dois ambientes, do digital com o físico, e aproveitar esse momento que está muito predisposto a estar mais favorável para o turismo, a estar mais favorável para um ambiente de inovação, a estar mais favorável para esse novo modelo de consumo, é aquela história, vai conseguir, ao invés de ficar tem um professor que fala muito isso, que é conhecido, ficar com o rodo na frente da onda, vai surfar com ela. Então, assim, é um desafio? Sim, há dificuldade? Claro, mas é para isso que nós temos um sistema como a FEComércio, que vem se reposicionando, inclusive através do seu grande braço do SENAC, para poder lado a lado ajudar
a capacitar e desenvolver esse empresário e esse representado para passar da melhor forma possível. Exatamente. O que se espera da entidade nesse momento que a FEComércio assume essa postura é essa visão de vanguarda, né? Eu insisto só na Rua do Comércio, exatamente por isso que você falou. A gente percebe que nas ruas de pedestre, as cidades abriram muito, fizeram muitas concessões ao carro. Veja que o padrão da mobilidade urbana é o carro. Perfeito. Que é um padrão que a gente considera progressivamente superado, né? Dada a impossibilidade da estrutura viária se expandir na mesma proporção da frota. Então, de carro a pessoa não vai ver vitrine, agora andando a pé, mas não tenha dúvida, a pessoa vai ver vitrine, vai encontrar, vai se reencontrar, vai abraçar, vai ter essa experiência mais potencializada. Quem sabe logo logo a gente não consiga encampar um projeto que a gente tenha uma rua parecida como essa no centro de Vitória. Eu acredito que seria. Eu acho que até um charme, ganha até um charme muito diferente, né? Sem dúvida. Então, assim, projetos dessa envergadura, para isso nós temos os nossos conselhos e a FEComércio, sem sombra de dúvida, está lado a lado e quem sabe até contribuir com um projeto parecido como esse. Agora eu queria resgatar uma coisa que você mencionou en passant, mas para mim eu considero uma das mais expressivas entregas já produzidas nesse período de que 1 ano e meio de nova gestão da Federação do Comércio, que foi o Conect. Foi a geração de informação que vai configurar um contexto, que vai orientar uma decisão, que vai permitir ao empreendedor do setor se situar com relação a alguns indicadores básicos. Fala um pouquinho mais desse... O Conect é uma entrega que ela é uma entrega quase que entregue todos os dias novamente, porque ela tem vários eixos e estão sendo entregues diariamente, né? Então, assim, hoje nós estamos, além da composição do Observa, da realização de dados, também trabalhando para a construção de novos dados. Então, com esses novos dados, que também passa por 2 etapas, que é o Inova, e que também passa com a conexão de trazer startups, trazer proponentes de soluções. A princípio, um projeto inicial com o apoio da FAPES, do Governo do Estado, que tem um período de 36 meses, mas de nossa parte não parece que vai ficar apenas nesse período. Nós temos um objetivo que isso continue. Atualmente, trabalhando em indicadores até mesmo de informações primárias para ser construída. Nós, da Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo, saímos na frente de todas as federações do comércio do Brasil com relação a esse projeto. E nós desejamos e realizaremos algumas entregas como momentos ali de juntar ideias, hub de ideias, enfim. Tem inclusive evento próximo chegando aí próprio, que é o dia da Semana S, que vai estar apresentando o Sistema S para toda a sociedade, que o Conect estará lá, especialmente com o eixo de inovação e apresentando todas as entregas, até para a tomada de decisão, como bem comentado, de um mercado, de uma empresa, e até mesmo subsidiando academicamente e estrategicamente entre os públicos e a academia. O Sistema S ele foi criado nos anos 40, depois com suas diversas diversificações para os setores de economia, da economia como comércio, indústria e tal. Na verdade, no primeiro momento, ele visava suprir lacunas da oferta de serviços do Estado, principalmente na área da educação técnica. Hoje, essas demandas podem ser consideradas relativamente atendidas. Como é que você vê o direcionamento hoje também da inclusão dos benefícios para a categoria de empreendedores? Por exemplo, vocês criaram o cartão do empresário, né? Cartão do empresário. Cartão do empresário. O que esse produto concede, de fato? São dois objetivos muito claros. O primeiro deles é poder ser, de fato, um grande encontro de benefícios, entendendo dores para trazer benefícios. Então, o cartão do empresário ele dá a possibilidade, inclusive do empresário, ter acesso a pontos do próprio sistema, como SESC, hotelaria do SESC, escola do SESC, hotelaria do SENAC, como também novos benefícios com parceiros como a EDP, benefícios com parceiros como o Cicobi, benefícios como parceiro como telemedicina e mais do que isso. Também o segundo eixo, uma geração de receita própria, especialmente por conta da extinção de
de contribuições obrigatórias e compulsórias para os sindicatos, porque os valores gerados serão revertidos quase na sua totalidade para os sindicatos representados, para que ele possa, lá na ponta, junto aos seus representados, no seu dia a dia, na sua localidade, no seu segmento, poder fazer uma entrega de qualidade e representar da melhor forma possível. Então, assim, o primeiro eixo, de fato, é aproximar o sistema do próprio empresário, trazer novos benefícios, e segundo eixo, empoderar os sindicatos. Liderança imposta, ela é uma liderança, mas não é o nosso objetivo. Liderança reconhecida é o que nós caminhamos. Quero agradecer, Wagner, muito sua presença aqui e seus esclarecimentos, principalmente para a categoria dos nossos empreendedores do setor terciário. Olha, eu que agradeço a oportunidade, coloco-me sempre à disposição. O sistema está trabalhando todos os dias com algo diferente, todos os dias com um novo posicionamento. E poder estar aqui para a gente é um privilégio, esclarecer, e estamos sempre à disposição e, sobretudo, à disposição para melhorar e ajudar a fazer esse Estado evoluir, junto com a nossa FEComércio, com os sindicatos e com a sociedade, podendo materializar e democratizar com um programa como o seu. A presença hoje do superintendente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, FEComércio, Wagner Corrêa. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.